Bom dia, pessoal. Meu nome é Maria Eduarda Spiller, eu sou diretora da qualidade de ensino e eu tô aqui para mais um episódio do podcast. Eu tô aqui com o Thiago, ele é advogado da Andrade e Sete. Andrade e Sete Advogados. Andrade e Sete Advogados. Ele se formou pela Federal ano passado? Isso, Federal do Paraná. E agora ele está no mestrado também da Federal do Paraná. Então, a intenção desse episódio é ter uma conversa com o Thiago, que é recém-formado, para ele trazer algumas experiências para nós, estudantes, de como que é o sexto ano que os nossos professores sempre dizem que é o mais difícil que tem depois da faculdade. Então, nos conte, Thiago, como que foi a experiência na faculdade, assim, tipo, quando que você começou a estagiar, onde que você estagiou? Então, primeiro quero agradecer aqui, né, ao Cássio por estar me convidando para poder estar aqui presente nesse podcast, para mim bem importante, bem legal. E então, meu nome é Thiago Andrade, né, me formei pela Universidade Federal do Paraná em 2022 e logo em seguida entrei no mestrado, então continuo sendo aluno daquela universidade. E assim, bem interessante nessa trajetória acadêmica, a minha ideia é poder assim contribuir justamente nesse sentido, né? Eu sei que ainda sou bem jovem, mas enfim, eu acho que é sempre bom poder ouvir de pessoas que já passaram por aquilo que você está passando agora, como que foi, o que fez, etc. Então, eu imagino que muitas pessoas que estão saindo agora da faculdade ou que estão ainda no quinto, sexto período, estão progredindo ali, podem às vezes ouvir esse podcast, né, ver as coisas e poder, às vezes, aplicar alguma coisa diferente, poder ter alguma dica, algum insight que possa facilitar. Então é isso, assim, na minha trajetória acadêmica, né, eu sempre me preocupei bastante com essa ideia de fazer mestrado, de poder realmente ter uma inclinação acadêmica, até porque eu tenho também a intenção de dar aula no futuro, né, então sempre tive essa preocupação. E aí, assim, né, hoje a gente vê, existem alguns coaches que, às vezes, ensinam algumas coisas, umas coisas que eles dizem é assim, muitas vezes é muito mais fácil você chegar num objetivo quando você traça onde você quer chegar, né? Então, por exemplo, estou no ponto A, quero chegar no ponto B. E aí, o que eu preciso fazer no meio desse caminho para eu poder chegar nesse ponto B? Então, como eu falei, né? Eu tenho essa pretensão de poder ser professor, de poder ter o mestrado, etc. E aí, ao longo da minha vida acadêmica ali, eu me preocupei em poder fazer tomar algumas atitudes que eu sei que me facilitariam para que no futuro eu pudesse chegar onde eu quero chegar, né? Ainda não estou onde eu quero chegar, mas um dia eu sei que eu vou chegar lá. Então assim, né? Um dos aspectos que eu sei que favoreceu muito a minha formação na faculdade foi ter me envolvido, por exemplo, com grupos de pesquisa. Então, lá na Federal a gente tem o GPROC, né? Que é o Grupo de Estudos em Processo Civil, e ele se presta a poder participar das competições que existem. Não sei se vocês também costumam participar aqui na PUC, mas tem a competição nacional de processo civil, né? E ali foi assim onde eu comecei a entender um pouco melhor como é que funcionava essa questão de escrever peças jurídicas, de entender assim como colocar uma ideia no papel, como realmente, às vezes, saber ouvir uma crítica também, porque a competição, ela basicamente é um caso fictício, né, que é apresentado aos alunos, eles têm que resolver através das peças jurídicas e também tem uma fase oral. Então, basicamente, assim, eu entendo que o meu início um pouco mais intenso na academia foi quando eu comecei a participar desse grupo, que foi onde também eu tive contato com a teoria do direito processual civil um pouco mais de perto, né? Então, hoje eu estou fazendo mestrado no direito processual civil. Na Universidade Federal do Paraná é dito mestrado em relações sociais, mas o foco, né, o meu orientador, ele é professor de processo civil, Eduardo Talamini. Então, e aí foi a partir desse passo, né, que eu comecei a ter esse interesse, enfim, me aprofundar mais nos conhecimentos, etc. E a partir daí comecei a também tomar essas atitudes que eu falei, né? Então, por exemplo, fiz uma iniciação científica, me preocupei em fazer algumas monitorias também, né? Porque o mestrado ele envolve avaliação de todos esses aspectos. Então, ao longo da minha vida acadêmica, ali, do momento em que eu estive na graduação, né, eu me preocupei em fazer essas pequenas coisas. Então, acho que assim, para inaugurar a conversa, vamos dizer assim, né, eu poderia dar uma dica assim, objetiva, de, poxa, beleza, se a pessoa quer fazer um mestrado, o que ela pode tomar de atitude? Então, o grupo de processo civil em específico, ele não contou como um diferencial objetivo na minha pontuação do mestrado. Mas, como eu falei, foi o que me introduziu nessa vida, vamos dizer assim. Então, eu entendo que se a pessoa, às vezes, quer
se aprimorar mais mesmo no direito, se quer se aprofundar em alguma área. Eu vejo que um grupo de pesquisa é muito importante, assim, até para que a pessoa tenha mais contato com estudantes que já estão nessa pegada de estudar, né? E que daí vão ser inspiração para aquela pessoa, mas também pelo próprio conhecimento que ela vai obter ali. Então, o grupo de estudos acho que é muito importante nesse sentido. Mas assim, objetivamente, o que faz diferença para quando você quiser fazer um mestrado, né? O que fez diferença para mim, pelo menos? Iniciação científica, monitoria e a publicação de artigo científico. Então, todos esses 3 aspectos, assim, quando você chega na prova de currículo, eles têm pontuações específicas atribuídas a eles, né? Então, ter feito isso ao longo da graduação me qualificou para que no momento em que eu terminasse a graduação eu pudesse fazer a prova do mestrado, poder apresentar o currículo, né, que são essas qualificações, e poder galgar ali uma posição necessária para poder ser aprovado no processo seletivo, né? E você foi aprovado daí é óbvio, mas como que foi esse processo? Então, aí assim, né, como é que funciona? Na Universidade Federal do Paraná, tem basicamente três fases. Então, a primeira fase é uma prova escrita, que ela reúne alguns textos, então, diferentes áreas têm diferentes textos, né? Eles mandam no edital, você lê aqueles textos e tem algumas perguntas, se não me engano, são 4 perguntas discursivas, né, que você tem que escrever. E aí, a fase da prova escrita, ela é eliminatória. Então, se você tirar acima de 70, você passa para a próxima fase, e se você tirar abaixo de 70, não passa para a próxima fase, já está eliminado. Mas quem tirou 70, por exemplo, ou 100, não tem diferença nenhuma, porque é só uma etapa eliminatória. Aí, em seguida, tem a fase do currículo, que é essa que eu estava falando, né? De você ter, por exemplo, monitorias, de você ter iniciação científica, artigo publicado, etc. Porque daí cada um desses aspectos vai contando pontos na sua classificação. E, por fim, tem uma entrevista, que daí nessa entrevista existe uma banca de professores ali, são 3 professores, que eles vão questionar você sobre, enfim, o que você fez durante a faculdade, eles vão avaliar mais ou menos a sua maturidade acadêmica para você poder realmente ingressar no mestrado, enfim, poder começar uma pesquisa de um trabalho um pouco mais aprofundado. Entendi. E você também comentou, né, isso em mensagens no privado. Como que foi essa questão do próprio estágio? Quando que você começou? Porque geralmente as pessoas perguntam, principalmente aqui para nós do centro acadêmico, como que eu faço? Onde que eu vou? Quando que eu devo começar? Quando que você começou? Então, aqui entra um pouco já de um livro que eu li, né, que eu já tinha comentado com você, que é o livro Cartas a um Jovem Advogado, que é do Francisco Musni, que é um advogado que hoje tem um escritório grande em São Paulo. E eu vejo que é importante trazer palavras dele que às vezes são muito mais autoridade que as minhas palavras. Mas, assim, uma das coisas que ele fala, assim, né, de o que ele procura num advogado é a pessoa que tenha conhecimento e motivação. Então, no advogado não, no estagiário, né? Uma pessoa que tenha conhecimento e motivação. Então, eu vejo que esses 2 atributos são fundamentais para a pessoa que está querendo encontrar um estágio. Porque, assim, o conhecimento é o que vai te dar, assim, uma qualificação mínima ali para você poder desempenhar alguma função. Mas a motivação é aquilo que vai fazer você querer chegar mais longe, né? Você poder, às vezes, foi solicitada uma tarefa para você, você não fazer o mínimo, você fazer além daquilo que foi solicitado, né? Então, muitas vezes, isso é um atributo muito esperado, assim, pelos escritórios de advocacia que estão contratando estagiários, porque sabem que mais vale uma pessoa que, às vezes, tem menos conhecimento, mas que quer aprender, do que uma pessoa que já sabe alguma coisa, mas que tem preguiça, né? Então, eu vejo que se a pessoa quer mesmo encontrar um estágio, demonstrar a motivação é uma coisa muito importante, sim, é um passo fundamental. E outra coisa que o Francisco Musnick também fala nesse livro, né, é que quando ele se propôs a procurar um estágio, né, porque ele estava na graduação, ele teve autoconfiança e intuição. Que a autoconfiança é a pessoa reconhecer o valor dela, né, e realmente buscar ali, saber que tem condições para poder pleitear uma vaga, enfim, fazer uma entrevista. E a intuição é você conseguir sentir, né, para onde você quer ir, onde que você deve estar, etc. Porque hoje a gente tem várias carreiras também, né, no meio jurídico aí. Então, às vezes, a intuição de você entender mais ou menos onde você deve estar é algo que faz muita diferença. E o que aconteceu comigo, né? Quando eu passei pela primeira vez por um estágio, eu fiz um processo seletivo do TJ que ele envolve diversas vagas para diversos lugares que você pode ser mandado. Então, é um processo seletivo da RH, né? Existem processos seletivos que às vezes são para gabinetes específicos, várias específicas, mas esse que eu fiz era um geral.
E aí eu fui lotado lá num projeto de superendividamento do consumidor, uma coisa muito mais administrativa do que jurídica por si própria. E acabou que eu vi ali que pela estrutura, pela maneira como era, não combinava muito comigo, sabe? Então, pela minha intuição, eu acabei sendo levado a deixar aquele estágio. E bem naquele momento ali, eu tinha feito também uma entrevista para poder estagiar no escritório Justem Pereira Oliveira Italamini, que no caso é inclusive do meu orientador hoje em dia do mestrado, né? E, eventualmente, eu fui chamado para poder participar, né? Ser estagiário naquele escritório. E foi ali que eu tive o primeiro contato com a advocacia. Então, ali eu aprendi a pesquisar processos, ali a gente sempre buscava muita novidade dos processos, né? Movimentações, etc., fazia relatórios. Então, eu pude ter, assim, esse primeiro contato com um escritório que realmente, assim, lida com muitos processos e precisa, né, sempre atender bem os clientes ali. Então, eu pude ter essa experiência de poder estar num grande escritório. E foi interessante porque você vê que é uma empresa mesmo, né? Um lugar, assim, que realmente depende de muitos funcionários, depende de uma qualidade técnica impecável. Então, para mim, foi bem significativo poder ter essa experiência. Só que chegou um momento que eu percebi, assim, que ali eu ia estar limitado a algumas tarefas que eram essenciais para o escritório, mas que às vezes exigiam um pouco mais do que eu poderia demonstrar. E nisso eu comecei a procurar um outro escritório que pudesse ser um pouquinho menor, porque escritórios menores, às vezes, eles dão mais responsabilidade para os estagiários. Eles dependem mais, né? Porque escritórios grandes, muitas vezes, já têm advogados para fazerem tudo, né? Agora, os escritórios pequenos ou médios, né? Eles precisam de estagiários que estejam dispostos a assumir trabalhos, tarefas, etc. Então, foi nisso que encontrei um escritório que se chamava Luciano Vernalha e Moro. No caso, hoje, já não é mais esse nome, se chama Luciano Vernalha e Lecheta. Mas eles me acolheram super bem, né? Acabei começando a estagiar nesse escritório. E foi lá que eu aprendi mais, assim, como que é a técnica do processo mesmo, né? Como que é escrever peças jurídicas. Enfim, ali realmente eu me propus, né? Como eu falei, tive essa motivação para poder buscar, né? Ter mais responsabilidade, buscar poder contribuir mesmo com o escritório naquilo que eu estava podendo. E aí foi ali que eu consegui começar uma caminhada mais me direcionando para uma atividade de advogado mesmo, né? Que é diferente de uma atividade de estagiário, que às vezes o estagiário ele fica muito responsável por algumas minúcias, assim, como, por exemplo, gerar guia de custas para um processo, ligar para uma vara, às vezes comparecer pessoalmente em algum órgão para promover alguma diligência, fazer relatórios, etc., né? Mas às vezes não fica tão afeito às peças jurídicas mesmo. Então foi nesse escritório que eu pude me desenvolver um pouquinho mais nesse sentido, sabe? E conforme você, normalmente, né, nos escritórios, o que eu vejo do relato das pessoas é que conforme você vai recebendo trabalhos e desempenhando aquilo com algum comprometimento, né, a tendência é que você continue recebendo. Então, isso aconteceu comigo, né? Eu comecei a fazer aqueles trabalhos no escritório ali, do Dr. Luciano Vernalha, uma pessoa assim que adotei como meu mentor mesmo lá, e ele me ajudou bastante assim a poder me desenvolver. Enfim, a gente pensou muitas teses juntos, etc. Foi bem legal. Então é muito legal você poder também escolher uma pessoa que realmente seja um mestre para você, né? E no caso, ele foi meu mestre nesse escritório que eu estive. E aí nessa oportunidade, né, a gente vai aprendendo e se desenvolvendo, e foi mais ou menos dessa forma assim que eu fui progredindo e fui aprendendo um pouco mais o que era advocacia. Que bom. E a outra dúvida agora que surgiu, né? Você comentou que você saiu, acho que se não me engano, do seu antigo escritório e abriu um novo escritório. Como que é essa experiência, assim, de você começar um escritório de advocacia? Tem espaço? Porque para muita gente a gente pensa assim, nossa, a pessoa é muito nova. Uhum. Você tem clientes, tipo, as pessoas levam você Sim. a sério? Uhum. Ou como é que fica essa questão? Como é que funcionou? Então, hoje em dia, assim, o paradigma da advocacia, vamos dizer, eu vejo que está mudando bastante. De uns tempos para cá, deixou de ser aquela questão absolutamente tradicional, onde os advogados só recebem os clientes que são indicados e que eles precisam construir um nome para poder ter um escritório que receba clientes, né? Então, hoje em dia, com as mídias digitais, com a divulgação mesmo no digital, fica muito mais fácil do advogado se inserir no mercado de uma maneira um pouco mais assim, sem precisar de uma indicação, de um nome, de uma família que às vezes já tem, né, escritório, etc.
Então, assim, claro que em qualquer hipótese vai ser uma atitude muito que depende de uma coragem. Você tem que, né, às vezes, deixar alguns confortos de lado para poder realmente colocar a cara ali e começar a perseguir aquilo que é o seu objetivo, né? Mas fato é que as coisas começam a acontecer, né? Então, claro que tenho medo, tenho receio, né, de eventualmente as coisas não darem certo, mas fato é que, assim, o trabalho bem feito, ele é recompensado. Então, existe a captação de clientes no offline, né? Claro que as pessoas têm as suas redes de contato, etc. Eu mesmo tenho a minha. Mas é claro que a divulgação de serviços e também a divulgação de informações, na verdade, né? Principalmente informações através do online, do digital, Instagram, redes sociais, às vezes até anúncios que hoje em dia já é permitido pelo provimento da OAB, né? Isso também tem a capacidade de trazer clientes assim que vão dar uma sustentação necessária para você perseguir um objetivo a longo prazo. Então, poxa, a minha pretensão assim para o futuro é poder ter uma carteira de clientes de empresas, etc. Eu tenho muito assim apreço pelo processo civil, então a minha ideia é poder participar de causas grandes, etc. Mas assim, nada impede que nesse primeiro momento eu tenha alguns clientes que sejam pessoas físicas que vão ali me permitir subir um degrau para que eu possa estar numa posição mais estável para buscar aquilo que eu quero mais na frente, né? Então, eu acho que é interessante poder trazer essa visão de que, assim, a advocacia, ela tem espaço e de que é possível você conseguir alguma estabilidade mesmo sem, assim, ter um nome, mesmo sem, né, hoje com essas ferramentas que nós temos à nossa disposição. Então, assim, eu vejo que hoje eu estou aqui muito mais no lugar de fala de um acadêmico que agora está no mestrado, etc. Não estou no lugar de fala de um escritório enorme, mas eu vejo assim que o que eu posso dizer aqui é que as pessoas podem ter coragem para tomar essa atitude, né? De realmente buscar aquilo que elas desejam, porque no caso eu já entrei na faculdade querendo ter um escritório. Então, assim, sempre tive essa vontade, essa vocação para iniciativa privada mesmo, né? Tanto é que é interessante até essa história. Eu estudei no colégio militar, né? Durante a minha juventude ali, desde do 6º ano até o 3º ano do ensino médio. E aí, nesse processo, né, acabou entrando na minha cabeça a ideia de também talvez ser militar. Então tem a Academia das Agulhas Negras, né, que é uma academia que forma militares oficiais, para você ser tenente, poder chegar até general, né, se tiver o merecimento ali. E nisso, muitos amigos meus estavam fazendo essa prova e tal. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou tentar essa prova. Pelo menos para ver se eu consigo passar, né? E aí eu fiz o cursinho, eu me formei em 2015, fiz cursinho em 2016. E foi em 2016 que eu tive essa atitude de fazer a prova da Academia das Agulhas Negras e do Direito Federal, né? E aí, eventualmente, eu passei nas duas provas. Eu consegui, né, a aprovação ali na Academia das Agulhas Negras também. E, assim, veio aquela indecisão, né? Poxa, é uma carreira tão consolidada e tão estável, né? Porque uma vez que você termina ali a academia, você se torna tenente e você já sai ganhando ali seus 7, 8 mil. E a ideia é que isso só possa aumentar, né? Mas claro que tem um limite, né? Então, no exército, você sempre vai ter um limite, sempre vai ter uma pessoa para te dar ordens, etc. Vai ter sempre a hierarquia pela qual você vai estar submetido. E essa ideia não me agradou. Eu falei assim, cara, eu quero poder advogar, quero poder estar na iniciativa privada, porque eu quero que, assim, o céu seja o limite para eu expandir, enfim, a minha atividade, etc. Então, e sempre voltado para esse objetivo, né? Quero ser advogado, ter um escritório, etc. Então, assim, esse é o objetivo que eu tenho. Agora, nesse momento, eu estou dando os passos para que eu possa chegar onde eu realmente quero chegar, né? Então, o passo de ter já iniciado o escritório, já temos agora uma estrutura física, fica ali na Rua Buenos Aires, próximo ao Shopping Curitiba. Nós estamos fazendo uma pequena reforma lá para poder também atender melhor os clientes. Então, tudo é uma progressão, né? A ideia é poder continuar progredindo e poder, assim, como eu falei, se eu não queria entrar na carreira militar para ter uma limitação, eu estou na advocacia para poder chegar até onde eu consegui. Muito bom. Gente, eu adorei essa entrevista. Eu acho que nós podemos finalizar por aqui. Mas muito obrigada, Thiago, por ter disponibilizado o seu tempo, né? E toda a sua expertise, e pelo menos agora, para a gente entender mais ou menos como é que funciona o 6º ano, né? Para a gente ter uma ideia de como que isso funciona. Eu acho que foi bem proveitoso. Se você me permitir só
tem uma história que eu até tinha comentado com você, né? Ah, sim. Que eu queria contar, assim, que é... Só pra descontrair um pouquinho mais, né? Sim. Que, assim, para as pessoas não desistirem dos objetivos delas, né? Eu agora, no mestrado, na Federal, durante o processo seletivo, tive algumas situações que foram um pouco difíceis, assim, precisei superar elas, né? A primeira coisa foi com a inscrição. Então, me inscrevi lá, né? Fiz a inscrição e tal, só que precisava pagar na conta do Banco do Brasil. E eu não tinha dinheiro, não tinha conta, né, no Banco do Brasil naquele momento. Então, precisei pedir pro meu pai pagar. Aí, meu pai foi lá, fez o pagamento, que foi no último dia da inscrição. Então, ele tinha o aplicativo do banco, conseguiu pagar. E beleza, dentro do dia certo. Daí, daqui a pouco, eles mandam lá a lista dos inscritos no processo. Meu nome não estava lá. Daí, por incrível que pareça, eles encontraram um problema entre eu ter gerado o boleto no meu nome e o meu pai ter pago na conta dele. E não queriam aceitar a minha inscrição. Aí eu entrei com um recursinho administrativo que tem lá para dizer, olha, fiz o pagamento, vocês receberam dinheiro, etc. Eu quero estar inscrito, né? E eles não aceitaram. E aí eu precisei entrar com mandado de segurança para poder ter a minha inscrição admitida no mestrado e para poder fazer a prova do mestrado. Beleza, fiz a prova, passei na prova escrita, né? Aí tive a prova de títulos, que é essa que eu estava comentando, que precisa apresentar a monitoria, etc. Aí, fiz o meu... Você tem que fazer, tipo, uma tabela, preencher uma tabela com as coisas que você fez, etc. Preenchi essa tabela, mandei para eles. Quando vem o resultado, eles colocaram que as monitorias que eu fiz não estava escrito monitoria na declaração, né? Então, no certificado. Então, não poderia ser aceito. E teve um problema também, acho que com a iniciação científica. E aí, o que acontece? Quando você supostamente coloca uma informação falsa nesse currículo, além de você não ganhar aquela nota, você é descontado uma nota equivalente. Então, digamos assim, eu perdi meio ponto, mas como eu supostamente teria mentido, eles me descontaram mais meio ponto. No final das contas, eu fiquei com menos um ponto do que eu achava que eu teria. E isso, no processo seletivo ali, faz muita diferença. Eu ficaria de fora se eu não tivesse aquela pontuação. Então, lá vou eu fazer mais um recurso administrativo, fiz ali, não foi aceito naquele momento, tive que entrar com mais um mandado de segurança, e aí em liminar foi reconhecido o meu direito de poder ter essa pontuação que eu merecia, né? E aí consegui ter a pontuação ali, ser aprovado e tô lá. Então, assim, para mostrar, né, que assim, se a pessoa às vezes tem confiança de que tá certo em uma determinada situação, de que quer perseguir aquele objetivo, não se deixar abater por essas situações, assim, né? Tentar perseguir até o último momento ali para poder conseguir aquilo que quer. Muito obrigada. Muito bom. Eu adorei a história.